Então, meus caros, vamos começar pelo começo. O que significa oftalmoplegia internuclear? Nós temos uma plegia, uma ausência de movimento no olho, e essa patologia está localizada onde? Entre os núcleos. Que núcleos são esses? Classicamente, os núcleos da movimentação ocular são definidos como os núcleos do terceiro, do quarto e do sexto nervo craniano. O terceiro, o oculomotor, o quarto, troclear, e o sexto, o abducente. E ainda temos que saber que esses núcleos estão localizados ou no mesencéfalo e na ponte. Sempre que eu ia estudar essa patologia no começo, eu ficava um pouco perdido com esse tipo de representação anatômica, porque ela não nos dá uma noção tanto de localização quanto de proporção. Então, eu vou mostrar outra figura para a gente se localizar melhor onde está cada núcleo, onde está cada estrutura. E é relevante a gente lembrar ainda que no controle da movimentação ocular, seja horizontal ou vertical, existe uma região responsável por disparar o sinal. E elas estão localizadas em regiões supranucleares, ou seja, anatomicamente estão acima dos núcleos, seja do terceiro, do quarto e do sexto. Basicamente, são localizadas na região frontal e na região occipital. A gente não vai entrar em detalhes, mas é relevante nós sabermos isso, porque nós estamos tratando de uma patologia internuclear, entre os núcleos. Mas o controle delas depende também de um controle superior, de um controle supranuclear. Então vamos nos localizar primeiro. Aqui nós temos um corte sagital da região do tronco encefálico. Só para a gente ver aqui para onde que está virado aqui. Então aqui a gente tem o cerebelo, esse fluido aqui em cinza é o líquido cefalorraquidiano, o líquor. Aqui nós temos o terceiro ventrículo. Esse canalzinho aqui é o aqueduto de Silves. E aqui a gente tem o quarto ventrículo. Essa região colorida, que é a área de maior interesse para nós nesse caso, é o tronco encefálico. Então, nessa região mais superior aqui, estou colocando essa divisão didática, né? A gente teria o mesencéfalo. Essa porção aqui seria a ponte e mais inferior seria o bulbo ou a medula oblonga. O que mais nos interessa aqui? Ver a localização dos núcleos oculomotores. Cuidado para não confundir os núcleos oculomotores com o núcleo do oculomotor. Nós temos o núcleo do oculomotor, que é o terceiro, e os núcleos oculomotores, que inclui todos os núcleos que fazem a movimentação ocular. Então a gente acaba vendo isso nas referências. Então, o núcleo do oculomotor, que é o terceiro, ele fica no mesencéfalo, na altura do colículo superior. Você sempre vai estar lendo isso também no livro. Então, esse aqui, que é o núcleo do terceiro. Perceba, ele está no mesencéfalo mais superior, essa região do colículo superior. Enquanto o núcleo do quarto, que é esse outro aqui em laranjinha, ele também está no mesencéfalo, mas na altura do colículo inferior. Então perceba que existe essa relação anatômica e essa localização. Quando a gente pensa no núcleo do sexto, que é o abducente, a gente tem que ir lá para baixo, já na ponte. Também está em laranja aqui. Então esse é o núcleo do abducente, o núcleo do sexto. Então pensa comigo, uma oftalmoplegia internuclear, o problema vai estar nessa conexão entre os núcleos oculomotores, incluindo o terceiro, o quarto e o sexto. E nós temos que ver quais estruturas que fazem essa conexão. E a gente vai chegar lá. Então vocês lembram que eu falei que para iniciar o movimento horizontal ou vertical, existe uma região do cérebro que vai fazer o disparo do sinal. No caso dos movimentos sacádicos, esse disparo vai vir da região frontal. E a gente não precisa decorar isso, mas através desse caminhozinho verde aqui, essa formação, que se chama formação reticular mesencefálica, esse sinal vai descer até essa estrutura rosa,
E essa aqui você precisa saber o nome, que é a formação reticular contínua paramediana. Esse núcleo que vai receber esse sinal que vem da região nuclear superior, do supranúcleo, no caso aqui da região frontal, e ela vai se comunicar com o núcleo do cesto. E é a partir daí que a gente vai começar a ver mais a fundo a oftalmoplegia internuclear. Então, só para você se localizar aqui no cérebro, no tronco encefálico, onde que estão acontecendo cada coisa, certo? E esse outro caminho aqui, essa outra formação azulzinha, vai ser muito importante porque ele é o fascículo longitudinal medial. E ele que vai fazer a conexão do cesto, do núcleo do cesto, com o núcleo do terceiro. Tá vendo que ele sobe aqui nessa área e comunica o cesto com o terceiro. Então coloquei esse resumo para você não esquecer. O terceiro, o núcleo está no mesencéfalo, na região do colículo superior. O quarto também está no mesencéfalo, na altura do colículo inferior. O núcleo do sexto está na ponte. O que é a formação reticular contínua paramediana? É esse núcleo que vai fazer a conexão do sinal que vem da região supranuclear, da região frontal, com o núcleo do cesto. E o mais relevante no caso da oftalmoplegia internuclear é propriamente o núcleo do cesto e fascículo longitudinal medial. Ele que vai fazer aqui a conexão entre o núcleo do abducente do cesto com o núcleo do terceiro. E a gente vai voltar agora para aquela outra figurinha para poder entender essa conexão entre esses núcleos e a movimentação ocular de fato, entender por que o fascículo longitudinal medial é tão importante. Então nós temos aqui o núcleo do terceiro, lá no mesencéfalo mais superior, na região do colículo superior, o núcleo do sexto, ou seja, do abducente, mais inferior, já na região da ponte. Quando a gente pensa no movimento horizontal, a gente acaba falando que o núcleo do cesto é o centro do olhar horizontal, e a gente vai entender isso agora. Então, o disparo do sinal vem da região supranuclear. E aqui a gente está falando mais especificamente dos movimentos sacádicos. O movimento de perseguição, o pursuit, ele tem uma outra via supranuclear. A gente está falando mais do movimento sacádico. Ele vem lá da região frontal. Por isso que eu desenhei aqui essa porção do cérebro com a substância branca e a substância cinzenta. Porque daqui que vai vir o disparo para o olhar sacádico. E ele vem de uma região contralateral. Aqui a gente está imaginando como se a gente estivesse vendo o paciente de cima. Então aqui a gente tem a região frontal direita. Esse sinal sendo disparado pela região frontal até chegar na formação reticular. A formação reticular está muito próxima do núcleo do cesto. Então, existe essa conexão entre a formação reticular e o núcleo do cesto. É difícil de diferenciar uma lesão entre esses dois núcleos, pela proximidade anatômica. E aí, do núcleo do cesto vão sair sinais para dois músculos, que vão fazer o olhar conjugado horizontal. Por isso que a gente fala que o núcleo do cesto é o núcleo do olhar conjugado horizontal. Como a gente pode ver aqui, do núcleo do cesto vai vir um sinal que vai para um subnúcleo do terceiro, e desse subnúcleo do terceiro, a gente está falando aqui do músculo reto medial. Então, o núcleo do sexto conecta com o núcleo do terceiro, que vai enviar um sinal para a contração do músculo reto medial contralateral. E ao mesmo tempo, o núcleo do sexto está enviando um sinal direto para o músculo
reto-lateral ipsilateral. Então, por isso que quando no olhar conjugado horizontal, o sexto vai ativar tanto o reto lateral do olho ipsilateral e o reto medial do olho contralateral. Por isso que a gente consegue fazer o movimento ao mesmo tempo, conjugado. Então vamos acompanhar todo o trajeto aqui para fazer esse paciente olhar para a esquerda. Então a gente tem aqui na região frontal direita o disparo do sinal até chegar na formação reticular contralateral do lado esquerdo. Formação reticular vai se conectar com o núcleo do sexto, que vai enviar um sinal direto para o músculo retrolateral ipsilateral, fazendo o olho esquerdo olhar para fora, fazendo abdução, que a gente está vendo aqui. E ao mesmo tempo, o núcleo do sexto envia uma mensagem, um sinal, para o subnúcleo do terceiro, subnúcleo do reto medial do terceiro, contralateral no caso, que vai seguir até o músculo reto medial contralateral e vai fazer uma adução, o olho olhar para dentro, fazendo com que o paciente, o indivíduo, consiga olhar para a esquerda, olhar conjugado. Então vamos ver um paciente com oftalmoplegia internuclear, tendo todo o trajeto e tentando localizar essa lesão. Então a gente tem a região frontal do lado esquerdo, que vai fazer uma conexão com a formação reticular contralateral, ou seja, do lado direito, que por sua vez vai conectar com o núcleo do sexto. Lembra, o núcleo do sexto, ele vai se conectar diretamente com o reto lateral ipsilateral e com o subnúcleo do terceiro, que vai fazer a movimentação do reto medial contralateral. Onde que vai estar o problema aqui na oftalmoplegia internuclear? Vai estar exatamente na conexão entre o núcleo do sexto e o núcleo do terceiro. Uma lesão que acometa o fascículo longitudinal medial. Olha aqui para você ver. O sinal chega até o núcleo do sexto e é enviado para o reto lateral, ipsilateral, fazendo com que o paciente consiga fazer a abdução para a direita. Mas, se existe uma lesão nessa conexão entre o núcleo do sexto e o subnúcleo do terceiro, o reto medial aqui não vai fazer adução. Então, quando o paciente está olhando para a esquerda, o olho esquerdo aqui só vai até o meio. Então, ele fica parado, enquanto o outro olho consegue movimentar. Então, se você vira um paciente, quando ele faz movimento sacádico para um lado e os dois olhos vão, quando ele faz o movimento sacádico para o outro lado, um olho consegue fazer a abdução, mas o outro não consegue fazer a adução, ou seja, fica parado, para ali no meio, você já sabe onde está a lesão. Está localizada no fascículo longitudinal medial. Então, esse é o quadro clássico da oftalmoplegia internuclear. O paciente, por um lado, vai conseguir fazer tanto a abdução quanto a adução normalmente, enquanto, por outro lado, ele vai ter um déficit na adução, justamente por conta de uma lesão no fascículo longitudinal medial do mesmo lado. Então vamos pensar aqui, esse paciente tem um déficit na adução do olho esquerdo. Então a gente tem a região frontal do lado direito, que dispara o sinal, chega até a formação reticular, depois se conecta com o núcleo do sexto. O núcleo do sexto vai conectar com o subnúcleo do terceiro contralateral, que vai inervar
esse reto medial. Então, o fascículo longitudinal, ele tá aqui do mesmo lado da lesão. Então, quando a gente for pensar em localização da lesão, vai ser nesse paciente no fascículo longitudinal medial direito. Um outro achado clássico da oftalmoplegia internuclear é o nistagmo do olho que está fazendo abdução. Por que vai acontecer esse nistagmo do olho abdutor? Existem várias teorias. A mais comum é a lei seja explicada pela lei de Ehring. Então, se você lembra da lei de Ehring, ela fala que o sinal, o input, que vai para músculos agonistas, que fazem o olhar conjugado, é igual para ambos os olhos. Então, o sinal que vem para esse reto lateral é igual ao sinal que vem para esse reto medial. No reto lateral para fazer abdução e no reto medial para fazer uma adução. O que acontece? Como o reto medial não está funcionando devido a uma lesão lá no fascículo longitudinal medial, o input, o sinal, vai tentar sobrepor essa paresia, tentando compensar e fazer com que o músculo mova. Mas o sinal que é enviado para ele, de certa forma mais forte para tentar fazer ele movimentar, também acaba indo para o reto lateral, que já está funcionando normalmente. Então, esse excesso de input, excesso de sinal, faz com que o olho tenha uma movimentação de nistagmo, principalmente na abdução, na posição de abdução. Então, as causas clássicas da oftalmoplegia internuclear são as causas vasculares, AVC, causas inflamatórias, principalmente desmielinizantes, sendo um achado clássico na esclerose múltipla. Então, nessa ressonância, a gente consegue ver essa lesão hiperintensa. Vamos só definir que mais ou menos temos o mesencéfalo e aqui a ponte. Então, essa lesão está mais ou menos aqui na transição entre o mesencéfalo e a ponte, atingindo justamente quem? Fascículo longitudinal medial. Clinicamente vai se apresentar como uma oftalmoplegia internuclear. Para a gente finalizar, a oftalmoplegia internuclear, ou INO, Internuclear Ophthalmoplegia, em inglês, a gente tem uma lesão do fascículo longitudinal medial. No olhar conjugado para um lado, vai estar normal. Para o outro lado, você vai ter um déficit na adução de um olho e um nistagmo do outro olho quando ele estiver em abdução. Esse é o quadro clássico da oftalmoplegia internuclear. Se você gostou da aula, curte, se inscreva no canal e fique ligado para as próximas aulas em oftalmologia e neurooftalmologia. Até a próxima!